Fortalecei, Senhor, a ação evangelizadora da Igreja em ambientes indiferentes à mensagem cristã. Nós vos pedimos. Santificai-nos e atendei-nos, Senhor. Iluminai com o exemplo de São Francisco nossa sociedade consumista, bem como a Conferência das Nações Unidas sobre a mudança climática a ser realizada em Belém do Pará no próximo mês. Nós vos pedimos. Santificai-nos e atendei-nos, Senhor. Neste dia ecológico em que se conclui o tempo da criação, tornai-nos mais conscientes da importância de cuidar de nossas obras criadoras. Nós vos pedimos. Santificai-nos e atendei-nos, Senhor. Pela recuperação da saúde de nosso amigo Sidônio, rezemos. Santificai-nos e atendei-nos, Senhor. Por todos nós aqui reunidos, em ação de graça a Deus, por nosso amigo Sidônio e todos os seus familiares, rezemos. Santificai-nos e atendei-nos, Senhor. Por Vanilson e Henrique, para que Jesus os abençoe, por intercessão de São Francisco, com seus bons servir a Cristo e a todos através da música, rezemos. Santificai-nos e atendei-nos, Senhor. Tudo isto nos pedimos ao Deus Todo-Poderoso, em nome de teu Filho, que vive e reina para sempre. Amém. Então agora, irmãos e irmãs, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, pela saúde de nosso irmão Sidônio, pela graça alcançada, por todas as nossas intenções que a gente sempre traz no nosso coração, né? Pedindo a Deus o quê? Paz, saúde, sossego e felicidade. Rezemos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sentemos para cantarmos juntos a oração de São Francisco, que cada um possa refletir a sua caminhada missionária ou então a sua caminhada pessoal. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve, onde houver ofensa, que eu leve, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver tristeza, que eu leve a alegria, onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que
que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Mais uma noite que nós estamos animando essas celebrações. Ontem fui na casa de Madrinha Babá e hoje nós também tivemos a graça, estamos tendo a graça de estarmos aqui. Sidônio também a convite dele, da família, para esse momento de partilha, esse momento de fraternidade, sobre a graça alcançada, sobre a sua saúde. E muito nos alegra em estarmos com vocês nesta noite, não só nesta noite, mas sempre que possível, nós estamos a serviço da comunidade. E muito nos alegrou em ser convidado para animar, para cantar com a comunidade, para animar o encontro celebrativo, compartilhar com as companheiras de caminhada. Então tudo isso a gente deve a Deus, porque Ele nos dá os dons, e os dons têm que ser partilhados mediante as necessidades que podemos alcançar os irmãos. Por isso que aqui hoje, nesta noite, nós também nos sentimos felizes por estarmos mais uma vez no meio da comunidade, em prestar o serviço para a comunidade, não só para a pessoa de Sidônio, mas para a comunidade que hoje está presente, que hoje está aqui conosco também, se irmanando, se espiritualizando nesta celebração 4 de outubro, onde celebramos o pobre de Assis, Francisco de Assis. Ah, se nós fôssemos como o pobre de Assis, pobre materialmente, mas foi um dos grandes ricos da espiritualidade, que teve, usamos até a palavra audácia, de enfrentar o Papa Leão, naquela época, acho que foi ele, em pedir para ele fundar uma ordem. Naquele tempo era dificílimo para um jovem, sem ter fortuna, sem ser uma classe alta, porque ele era pobre, dedicou-se à pobreza, de roupa suja. Enxergamos esse Francisco com a vestezinha marrom, mas não é a tinta, era o grude mesmo da poeira das estradas de Assis, era a terra mesmo da sua caminhada, em pegar um doente, em pegar um leproso, em construir as igrejas, não só as paredes, mas a igreja humana, como ele ouviu chamado Francisco, constrói, reconstrói a minha igreja. Então nós também nos alegramos, como Francisco de Assis se alegrava com o sol, com a lua, com a água, com a terra, com a natureza, nesta noite tão bonita em que nós celebramos este homem santo, que depois da sua morte, só passou 2 anos para que a igreja reconhecesse ele como a pessoa que mais se aproximou de Cristo, porque ele saiu nas mãos as feridas dos pregos, a lança aqui na costela, no peito e nos pés. Se você puder assistir o filme Francisco de Assis, você vai sentir, vai se apaixonar ainda mais pela pessoa dele. Inicia numa vida rica, numa vida mundana, mas de uma hora para outra ele joga tudo para o alto e vai servir a comunidade. Aqueles que não tinham nada, aqueles sem vez, aqueles sem voz, aqueles sem pão, aqueles sem teto, aqueles que era sugado, o pouco que tinha pela nobreza. Imagina, a nobreza era o rei, ou os reis, que tinha muito poder, que explorava o pobre. E Francisco também viveu isso, que o pai era comerciante, mas ao encontrar-se com a palavra de Deus, ele nem precisou
de ser catequizado. Ele nem precisou ser instruído, porque ele escutou o chamado e ele decidiu, tomou uma decisão de ser o pobre de Assis na pessoa do pobre, do irmão que sofre e que padece. Então, nesta noite, também aqui em nome de Vanilson Silva, Henrique Moreira, a Citônia, nossa gratidão por ter nos convidado para também prestarmos este serviço na música, na espiritualidade, para você, para a comunidade e a família. E mais uma vez, que nós possamos pedir a Deus para que Ele nos dê pelo menos alguma coisa que São Francisco cultivou de melhor. Ele não quis o luxo, e muitas vezes nós ostentamos o luxo, ao ponto até de nem se portarmos com o próximo. Uma coisa tão simples, São Francisco fazia uma coisa grandiosa. Talvez até dar um pedaço de pão, dividir o que tinha para alguém, isso já era uma grande riqueza. Então, muito obrigado por esta oportunidade, e que façamos o Evangelho vivo acontecer. E o que é o Evangelho vivo? É a gente olhar para a cara de cada um de nós mesmos e a gente saber que existe uma pessoa que precisa de amor, precisa de respeito, de fraternidade, solidariedade, caridade. Não é apenas a gente se engrandecer, seja no poder aquisitivo, no poder financeiro, mas a gente deve também se engrandecer no Evangelho. Olhar São Francisco é olhar o Evangelho de Jesus. Jesus também foi pobre, mas ele não se afastava dos pobres. Não era pobre que não tinha nada não, mas era até aquele que alguém não queria nem ouvir. Ele também estava próximo. Que nós também possamos pedir que esse Evangelho seja feito hoje, agora. Tem alguém sofrendo? Tem alguém com fome? Tem alguém que não tem uma peça de roupa para vestir? E o meu armário às vezes é cheio o ano todo, mas eu me agarro naquelas peças de roupa que fica ali amorfada e eu não dou para ninguém. Isso é também Evangelho. Isso é fazer o que Francisco de Assis fez. Pegou os tecidos do pai, jogou tudo pela janela e deu aquele monte de pobre que estava lá nas calçadas. É o serviço. Amém?